Eu quero chamar, vocês estão vendo, tem duas cadeiras aqui, né? Eu quero chamar um convidado especialíssimo para ministrar essa palavra junto comigo. Você acha que não sou bobo? Essa palavra é mó difícil de ministrar, né? Esse tema aí é embaçado. Mas aí eu quero chamar um cara que eu gosto muito de conversar com ele, a gente sempre troca muita ideia, sempre que pode. E aí, essa semana, Deus me inspirou a chamar ele, mas para minha surpresa não foi surpresa nenhuma para ele, porque ele já sabia, assim, é uma chata, né? Eu ligo pro cara e aí, você fala assim, não, tá bom, tranquilo. Mas é que Deus já vinha falando com ele sobre alguns assuntos assim. Quero chamar meu amigão, né? Tiago Know-how. Marlon! É que o nome dele é Marlon Tiago. E aí, negão? Sobe aí. Faz favor. Uma grande honra te receber. E aí, galera que assiste meu canal? Não, graça e a paz, boa noite. Você foi boa, gostei disso daí. Você vai precisar, vamos usar essa estante aqui para colocar o seu notebook. Que eu achei que era o outro púlpito que ia estar aqui. Aí não é. Beleza? Aí a gente fica aqui, pá, e vai compartilhando. Aí. Você quer ficar sentado, em pé? Como é que você prefere? Do jeito que estou aqui para servir. Vamos colocar As Bíblias ficam onde? Aqui? Você vai precisar... Trouxe 2 concordâncias. Cara, fora a Bíblia online. Fogo, aqui. Ó. Deus vai ter misericórdia de mim. Aleluia. Não, tô zoando, gente. O Marlon é muito simples. Vamos lá. Para introduzir esse assunto, eu gostaria de falar assim que eu vou falar com esse assunto, assim, sobre esse assunto com muito temor, né? Porque é um assunto, toda a palavra de Deus ela gera esse temor na gente quando a gente vai falar, quando a gente vai pregar, tem que gerar, a palavra de Deus tem que gerar na gente esse temor. E eu achei assim, um tema muito propício, porque a gente vai falar sobre muitas coisas, mas de que forma a gente resolveu abordar? A gente não vai ficar respondendo pergunta por pergunta. Faz uma pergunta, responde, faz uma pergunta, responde. A gente resolveu fazer como? Eu agrupei por categorias, mais ou menos, as perguntas. E o nosso propósito hoje é estabelecer princípios. Como assim? Tornar conhecidos os princípios de Deus pelos quais a gente se norteia. Por quê? Porque se eu ficasse respondendo pergunta por pergunta, quando o seu amigo, outra pessoa, ou você mesmo surgisse outra dúvida, você não ia saber responder, você ia ter que perguntar de novo. Mas quando nós estabelecemos princípios, e você entende os princípios de Deus, e como é que esclarecer uma dúvida para alguém que você não sabia como fazer. Mas mesmo que a gente tenha contato com pessoas que tratem Deus de forma hostil, quero te dar uma orientação, tenho feito isso sempre, mas eu quero te orientar. Não queira ser o advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Não precisa. O que nós devemos fazer é compartilhar o amor de Deus. Então, muitas vezes, você vai perder uma discussão, mas ainda assim vai amar as pessoas. Quem perde, ganha, né? Exatamente. Entendeu? Então, tem uma frase do John Burke que eu gosto muito, no livro Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele fala o seguinte, se você entrar numa discussão, querendo ganhar a discussão, você perde as pessoas. Mas se você entrar numa discussão, querendo ganhar as pessoas, você pode até perder a discussão. Mas você ganha as pessoas. E o nosso objetivo não é ganhar a discussão, a gente, né? Eu sei que o clima, o ambiente, às vezes, universitário, o ambiente acadêmico, ele é hostil. Principalmente para nós que cremos em Deus, às vezes as coisas ficam bem hostis. Né? Mas eu quero ministrar isso ao seu coração. Nosso objetivo não é ganhar a discussão de ninguém.
Né? Fala assim, não, eu preciso ter os argumentos, eu vou chegar segunda-feira na faculdade, vou dar vários horiugas agora, vou, né? E agora eu vou ganhar. Não é o objetivo. Ô, Lu, mesmo porque algumas coisas que você até vai falar, e eu vou concordar também, são argumentos que só funcionam para gente que já crê em Deus, já crê em Jesus Cristo. Para uma pessoa que não tem fé, muita coisa não vai fazer sentido. Então tem isso também. Essa é a nossa perspectiva. Nós vamos falar sobre uma perspectiva bíblica. Tá? E tem coisas que você vai conseguir argumentar, o cara fala, puxa, isso aí tem razão. Mas a maior parte das coisas que nós vamos falar é baseado na palavra. Então, não quero que você se decepcione e fale, vou embora então. Eu pensei que ia ter vários argumentos que era para arrebentar meus oponentes. Né? Não é o objetivo. Eu quero mesmo que você ame seus oponentes e quebre eles com amor, constranja-os com amor. Beleza, galera? Então, eu vou ler as perguntas e eu separei por categoria. Então, a primeira categoria é um sofrimento no mundo. Perguntas sobre o sofrimento no mundo. Então, guerras, doenças, catástrofes. Aí as perguntas são assim. Se Deus é bom, por que permitiu que os judeus fossem escravizados? Se Deus é bom, por que estão acontecendo as guerras na Síria? Se Deus é bom, por que permite que existam crianças órfãs? Se Deus é bom, por que Ele permite que inocentes, como crianças, sofram? Se Deus é bom, por que existem pessoas hermafroditas? Então, dentro dessa categoria estão todas essas perguntas. E aí eu quero começar estabelecendo, aí você fica na liberdade, se quiser usar aqui, Amém. Tá bom? Se quiser interromper do jeito que você está fazendo, estou curtindo. Legal. Beleza? Eu não Estou gostando, sério, muito bom. Na verdade, eu acho que o atributo surpresa vai ser esse. O Lu me convidou na sexta-feira, não foi? Mas eu já vim trabalhando mais nesse tema, mas é só para falar mesmo que eu não tive a oportunidade muito de ler as perguntas, mas eu acredito que grande parte, quando o Lu começa a falar um pouco dos atributos de Deus, de quem de fato Deus é, todas as perguntas serão sanadas, assim, né? Então, vamos lá. Então, se Deus é bom, a questão é, então, Deus é bom, essencialmente bom. A Bíblia diz assim, toda boa dádiva vem da mão de Deus. A Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus, que Deus não faz nada que é mal. Então, a questão, as pessoas não entendem, se Deus é bom, então por que tem tanta coisa errada no mundo? Crianças passando fome, guerra na Síria, pessoas que nascem com deformações, com anomalias. Eu quero entender isso, me ajuda. Então, eu quero começar pelo Gênesis. Como é que funcionou no início? A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículos 1 em diante, que Deus criou todas as coisas. Então, a partir dali, Deus estabelece o seu governo. Né? Ele sai criando, e cria o céu, cria a terra, cria estrelas, vai criando. Depois cria o homem. E aí, quando ele cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Deus cria o homem, estabelece o homem, legal, pode ir até às 10 que está chovendo mesmo, você nem vai sair correndo. Então Deus cria o homem e estabelece o homem como governo. Deus diz assim, agora você vai governar sobre tudo que eu criei. Sobre o céu, sobre o mar, os animais que estão no mar. Tal. Deus dá ao homem o governo. Autoridade, né? Exatamente, autoridade. E aí, uma coisa muito legal de a gente observar, é que normalmente, o atributo, né, de dar nome às coisas, fica para quem criou. Sim ou não, pessoal? Quando você cria um projeto, quem dá o nome? Você que criou, né? Normalmente quando você vai ter um filho, né? Quem dá o nome, né? Você, normalmente, né? Alguém da família, o pai e a mãe ali ajuda e dá o nome. Então, essa atribuição de dar nome normalmente é quem cria, né? Quem faz um carro, cria o carro, dá o nome. O que Deus faz com Adão? Deus chama Adão e diz assim, então, agora você vai dar nome para tudo que eu criei aí.
Os animais todos terão, você que dá o nome. De tanto poder, de tanta autoridade que Deus dá para Adão. O que acontece? Quando Adão recebe essa autoridade, começa lá a trabalhar, dar nome aos animais. E assim, eu quero só destacar a capacidade incrível que Adão tinha. Adão não era um cara como assim, a gente, não sei, os estudiosos dizem que a gente não usa 10% da nossa capacidade, é isso mesmo? É. Normalmente a conta que eu tenho ouvido é que aquele que usa bastante usa 3%. O que aconteceu com os outros 97%? Já vou dizer. Porque Deus criou o homem com 100% do cérebro. Por que normalmente quem usa, pensar assim, um cara como Einstein, né, que é uma referência aí na ciência e tal, outros, o cara usa 3%, 5% do cérebro. Então imagina a capacidade de Adão de dar nome para todos os animais criados. Todos. Répteis, aves, tudo. Ele acaba de nomear, e aí Deus cria a mulher, e a partir daí a gente está entrando no capítulo 3 de Gênesis, onde Deus diz assim para os dois, olha, quero estabelecer uma coisa aqui para vocês. Tem tudo aí para vocês comer, todas as árvores, todos os frutos, beleza? Beleza. Tem essa árvore aqui, que não é para comer, tudo bem? Só uma, as outras todas vocês podem comer, essa não, beleza? Beleza. E aí, segue a vida. Um dia ou uma tarde, sei lá, vem a serpente, tenta o homem e a mulher, e eles desobedecem a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, e que eu vou entrar nesse assunto mais profundamente depois, mas só para chegar no ponto agora. O que acontece? A autoridade, o governo que estava na mão de Adão, porque Deus deu a ele entrega na mão de Satanás. Todo o governo da terra estava na mão de Adão. Adão tinha recebido de Deus. Quando ele desobedece a Deus e vai pela ideia da serpente, ele passa o governo para a serpente. Ô Lu, é até mesmo por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer que ele veio buscar, resgatar aquilo que havia se perdido, né? Se perdido no Éden. Acho que bacana complementar. Entendeu? Então, exatamente isso aí. Ali, galera, Deus tinha feito, presta atenção, criou, passou o governo da terra para o homem. A partir dali, da queda, o homem entrega o governo. E aí se inicia o quê? Quer ver? Vamos ler aqui o capítulo 3. Verso 14. Deus dando a sentença para a serpente, ele diz, então, Deus declarou à serpente, tá, uma vez que você fez isso, maldita és, tal. 15, a sentença da serpente. 16, ele dá a sentença da mulher. Então, disse a mulher, multiplicarei grandemente o seu sofrimento. E no 17 vem a sentença para o homem. Diz assim, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe disse para não comer, maldita é a terra por sua causa. A partir dali, galera, a terra foi amaldiçoada. Então, aí se você for ver na sequência, ele diz assim, agora a terra não vai ser fácil para você arar. Você vai ter que dar maior trampo para ela dar o fruto, porque antes não era assim. Outra, vai nascer espinhos, vai nascer abrolhos, vai nascer erva daninha, tudo coisa que não tinha. E outra coisa que eu quero estabelecer com vocês e marcar aqui, olha, a marca do pecado sobre a terra foi algo tão terrível, que eu não sei se você sabia, mas todos os animais antes da queda eram herbívoros. Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Vamos ler, só para você falar assim, você sabia, é sério, todos os animais antes da queda eram herbívoros. Gênesis 1, 29. Disse Deus, você já imaginou o leão comendo mato, né? Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que lhe dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. 30, Gênesis 1, 30. E dou também
todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, todos os animais, galera, antes do pecado, eles eram herbívoros. Essa coisa que a gente vê, né? Eu já, de vez em quando, eu assisto aquele canal lá, o National Geographic, né? Aí sempre aquele negócio de predadores e tal, e você fica olhando assim, aí não dá uma dó do coelhinho, assim? Fica olhando o coelhinho assim. Cara, é tão rápido que ele nem... Já foi. Né? Aí se não... Não, você fala assim, mas o coelhinho dá dó. E o gnu? Que baita bichão assim, aí vem o leopardo, gruda no pescoço e fala, caramba, barato era. Só que eu quero dizer que o plano original de Deus não incluía isso. É isso que precisa ficar claro para a gente, porque isso vai nos ajudar a entender uma série de coisas. O plano original de Deus não incluía isso. Isso acontece após o pecado. Então, após o governo ter saído da mão do homem, ido para a mão de Satanás, aí uma série de coisas começam a mudar. E aí a gente vai continuar discorrendo sobre isso. Então, a pergunta é, por que tanta maldade acontece? Se Deus é bom. Eu quero estabelecer aqui com vocês um outro conceito sobre o governo de Deus. Deus governava, deu governo ao homem, o homem passou o governo para a serpente. Ok. Deus, depois dessa conversa no capítulo 3, ele faz uma promessa para a mulher. No versículo 15, ele estabelece, ele faz uma promessa. Ele diz assim, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, está falando com a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, o que é que Deus está dizendo ali? Eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher. E por que ele fala descendente no plural e não... no singular e não no plural? Porque Deus está falando de uma pessoa especificamente. Então, quando ele diz assim, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ali, Deus estava fazendo uma promessa do quê? De restauração de todas as coisas. Ele diz assim, bagunçou o negócio aqui, entendeu? Não está nada do jeito que eu queria, eu planejei uma coisa, não ficou nada do jeito que eu quero, mas eu vou usar, e deixa eu fazer um parênteses aqui que eu gosto muito dessa observação. Tem uma galera que acha que, esse aí é um assunto, vou dar um spoiler, mas tudo bem. Tem uma galera que acha que Deus é machista. Deixa eu só... adiantar para você essa daqui. O que acontece? Era para a mulher, nesse episódio da queda, ficar culpada para sempre, sim ou não? A mulher que deu a maçã, ainda tem gente que fala que é maçã, nem sei que fruta que era um fruto, a Bíblia não diz. Então, era para a mulher carregar um estigma terrível. O que é que Deus faz? Exatamente após a queda, exatamente após o episódio. Deus diz assim, olha, de você vai vir a salvação para toda a humanidade. Deus muda totalmente o estigma que a mulher carregaria durante anos. Durante eras. Deus muda ali, diz assim, bagunçou, a coisa ficou meio nebulosa aqui. Mas, por causa de você. E eu quero, só para ficar bem claro isso para você, mulher não tem semente, tá? Quem tem semente é homem. Mas Deus fala assim, da semente da mulher. Isso que é legal, né? Da semente da mulher, eu vou levantar um que vai mudar toda a história. Que vai colocar tudo no lugar. Então, só um spoilerzinho de um outro assunto que a gente vai conversar mais para frente. Beleza? Então, o que acontece? Hoje, eu pergunto para você, o governo está 100% nas mãos de Deus? O governo do mundo? No sentido de domínio. Não que ele não governe, não que ele não domine
no sentido como criador, mas eu digo assim, no sentido particular das coisas. Está tudo no governo de Deus? Sim ou não? Hã? Uma coisa está tudo debaixo do poder de Deus, mas está tudo debaixo do governo de Deus? Não. Isso vai responder pelo menos metade das perguntas que vocês têm na mente. Quando a gente entende isso. Que Deus tem todo o poder, mas Ele não está governando totalmente. Embora Ele possa fazer isso. Mas Ele não está fazendo. E aí, a partir daí, a gente vai entender por que é que Ele não está fazendo. Como Ele estabeleceu para fazer. Por quê? Porque a gente vai ver em outras questões aqui, a galera, às vezes a gente pira assim, fala assim, cara, Deus devia meter uma bicuda em tudo, e arrumar logo tudo, já que Ele pode, por que Ele não faz logo? É porque Ele é Deus. E por ser Deus, Ele tem o tempo certo, a maneira certa. Ele estabeleceu princípios e Ele mesmo respeita esses princípios. É por isso que muitas coisas a gente não entende e fala, cara, mas não consigo entender. Por que a Síria está passando pelo que está passando? Não, Deus é bom, eu não consigo entender. Então, por quê? Porque a guerra não tem a ver com Deus. Isso não é a vontade de Deus. Isso não é a determinação de Deus. Não foi Deus que determinou. Mas Deus estabeleceu um curso para as coisas. Ele estabeleceu que ia restaurar as coisas. E Ele estabeleceu uma forma de restaurar as coisas. E aí Ele vai fazendo como Ele estabeleceu. E assim... E é interessante a gente notar isso, como igreja, a gente tem uma participação nesse plano de Deus. É isso que é fino para a gente entender. Como igreja, como filho de Deus, nós temos uma participação no plano de Deus para restaurar o governo. Então, quando a gente canta assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou falando exatamente sobre tudo entre Gênesis e Apocalipse. Ok, galera? Se, por acaso, eu até esqueci de pedir, tem como arrumar um microfone a mais? Sem fio? Tem, Anderson? Não? Então, então eu vou deixar disponível um. Se tiver alguém que queira fazer dentro dessas perguntas, fala assim, cara, mas eu ainda não entendo isso. Eu vou deixar em aberto, tá? Se você tiver coragem de fazer. E tiver a ver com o assunto que eu estou falando na hora. Não vai fazer uma nova pergunta, tá? De repente é uma nova colocação. Falou, tá, dentro disso que você falou, eu compreendi. Eu não entendo isso. Aí a gente tenta responder. E lembrando que a gente está aqui discutindo com muita liberdade, com muito cuidado, muito carinho. E eu acho que é uma oportunidade válida, porque são poucas, na verdade, poucas comunidades que dão espaço para esse tipo de discussão. Ô Lu, até complementando um pouco do que você falou, por favor. Porque tem realmente, eu tive muito essa tendência na adolescência de culpar a Deus por coisas que aconteceram na minha vida, porque você pensa assim, Deus é poderoso, e aí eu estou todo zicado aqui, a culpa só pode ser dele. E aí eu vim lembrando, pensando na ilustração, por exemplo, você pega o seu celular, alguém pega o seu celular e joga ele, sei lá, na água. E aí ele pifa. A culpa é da Apple ou da Samsung? Não. O plano de Deus, o plano de criação, jogar areia no macarrão, entendeu? E a culpa não é de Deus. Tem uma coisa que é bacana, se você me permite usar aquela ilustração lá que a gente falou, tem mais ou menos assim, você está lá com o seu teacher, e aí ele está apresentando uma resposta, tal, lá, e aí um aluno se levanta, sempre tem esses alunos tirados assim na sala, né? Ele se levanta e fala assim, o professor nem deu a resposta ainda, você está errado aí, tá? Para você mostrar, aí toda a sala, olha, tirou o professor. Se o professor ficar meio chateadinho e falar assim, seguinte, sai da minha sala de aula, porque aqui quem manda sou eu, sou a autoridade, como todo mundo vai ficar? Vai falar assim, professor, acho que aquele cara que saiu da sala tinha razão, não tinha? Tinha razão, cara, o professor não deixou nem falar. Mesma coisa Deus. Deus tinha um plano perfeito para nós. Um plano, sonhos que na verdade só Ele mesmo pode nos contar e vai nos contar um dia. Só que houve uma grande rebelião no universo. Uma das criaturas que Deus tinha criado, se rebelou contra Ele,
chamou a humanidade e falou, vocês querem participar da rebelião comigo? A humanidade, o Adão, a Eva, falam, quero sim, vamos lá. Se rebelaram contra Deus. Só que no momento que eles se rebelaram contra Deus, houve um afastamento de Deus. Você se afasta de Deus. E Deus é vida. Deus, ele quem de fato é, porque eu e você, nós só existimos. Quem mantém a minha e a sua existência é Deus. Então Ele é. Eu e você estamos aqui. Se no momento que você rompe com a fonte da vida, passo seguinte ao rompimento, qual é a consequência? Qual é a consequência? Responde para mim por que a gente está vivo até agora. Não é de arrepiar? Por quê? Justamente isso. Porque as pessoas falam assim, não, com certeza a serpente pegou Deus de surpresa, ele não sabia de nada. Né? Eu não vou entrar nisso aí, eu acho que porque na verdade a gente não... desculpa, eu não tive a oportunidade muito de... E aí todo mundo fica achando que Deus foi pego de surpresa. Não, com certeza Deus estava lá assistindo o Faustão. E aí, nossa, corre aqui, que esses meninos fizeram besteira aqui agora. A gente vai ter que descer lá embaixo, vai ter que mudar o plano. Cadê o projeto? Mostra o projeto original aqui, isso aqui não estava previsto. Ele já sabia. Tanto que aí a gente falou de alguns textos, o Lu até refrescou alguns textos ontem, de Efésios 1:4, né? 1 de Pedro 1:18 e Apocalipse 13 também vai falar um pouco que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro, ou seja, Ele é o sacrifício que estava pronto. Antes do quê? Isso aí, velho. Antes do Adão comer a maçã lá, Jesus Cristo já estava na cruz já. Então Deus, Ele já sabia o que ia acontecer. Então isso mostra um pouco do atributo de Deus, de bondade dele. Porque um Deus que sabe o que vai acontecer e mesmo assim decide te criar, só pode ser um Deus bom. Tem uma ilustração que eu também gosto, achei agora os 10 minutos, né, do Marlon, que eu gosto bastante também, lógico, é como o Lu falou, gente está aqui, tem que estar com muita reverência, muito respeito, muito cuidado, porque você não está falando com, sei lá, com seu tio, com a irmã Toinha, sei lá, com o seu melhor amigo. Você está falando, cara, de Deus, você está falando de Jesus. E aí, quando você fala de Deus, né, tem que ser um degrau um pouco mais abaixo. Então, a gente fala com muito respeito. Mas imagine a Trindade antes da fundação do mundo, porque eu acho que vai acontecer essa pergunta aqui. Por que Deus, mesmo sabendo que a gente ia bugar, Ele cria a gente? Por quê? Porque, mesmo sabendo, a gente vai respondendo no decorrer, mas imagine a Trindade conversando antes da fundação do mundo. E fala, porque a Trindade é completa. Tem gente que acha que Deus não tinha o que fazer, fala assim, não tem ninguém para ficar me adorando aqui, eu vou criar uns seres aqui para ficar me cantando louvor para mim. Não, gente. Deus, a Trindade, Jesus, o Espírito, eram completos, eles se completavam. Não precisava de mais ninguém. Aí você pergunta, mas Marlon, o que motiva Deus criar? O amor. A vontade de compartilhar vida. Vida. E é isso que eu e você temos. Aí eles estão lá, antes da fundação do mundo, e aí Deus, com todo respeito, lógico que a Trindade não fala desse jeito, mas olha para o Espírito e fala assim, é o seguinte, a gente vai criar aqui, né? Vamos fazer uma criação, vamos criar os meninos aqui, tudo bonitinho, cheirosinho. E aí, aí Jesus Cristo fala, é verdade, aquele ali eu vou dar um cabelo assim, aquele outro ali, nossa, eu já estou amando, nem queria, mas já estou amando esses bichos. E aí, aí o Espírito Santo se levanta e fala assim, mas tem um problema, hein? O que a gente vai fazer com a liberdade deles? Dá ou tira? Fala, é o seguinte, a gente ama tanto, né? Tem que dar. Porque a gente quer que eles nos obedeçam com liberdade, com arbítrio, isso mesmo. E se eu tolher isso, tirar isso deles, eles vão ser uns soldadinhos, né? Vai ser ser soldadinho de barro. Não, vamos criar ele. Aí Jesus fala assim, seguinte, se criar com liberdade, a gente é todo poderoso aqui, lá na frente vai acontecer isso, vai cair, vai tomar choque, vai colocar o dedinho na tomada, cria ou não cria? Aí o Espírito Santo fala assim, mas vamos criar, mas para criar, um de nós agora vai ter que se esvaziar de si, porque vai ter que descer na existência, vai ter que experimentar a fraqueza deles, e vai ter que oferecer um sacrifício para satisfazer o senso de justiça.
Porque isso, eu não sei nem qual é como o Lu enxerga isso, mas aí você também pode até complementá-lo. E aí, se também não for, irmãos, não quero escandalizar ninguém, mas, por exemplo, desculpa falar dessa forma, mas vocês vão compreender quando eu falar a resposta. Deus, Ele não perdoa pecados. Ele perdoa o nosso pecado mediante o sacrifício de Cristo. Então, teve que haver um sacrifício para que o perdão fosse implementado. Um sacrifício aceito. Voltando lá na história, aí depois a gente senta, conversa, se quiser complementar também. Pode ser que eu esteja enganado, mas o Lu tem mais experiência que eu. Mas é dessa forma como a gente lê alguns textos hoje. Então, assim, Deus perdoa o pecado. Então, tira o sacrifício de Cristo da cruz para você ver. Tem que haver o sacrifício. E aí, irmãos, aí Jesus Cristo fala, aí o Espírito fala assim, vai ter que descer, vai ter que se esvaziar, vai ter que experimentar as fraquezas dele, e tem que ser agora, tem que ser antes de criar. Porque no momento instante a criação, depois de um tempinho ali, eles vão colocar o dedinho na tomada. Aí essa conversa acontecendo lá em cima, aí o filho estava assim, sentado, falando. Aí ele levanta e fala assim, eu vou. Eu vou. E naquele dia, Jesus Cristo, ele se faz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Então Deus não tem nada a ver com a maldade. Deus não tem nada a ver com o sofrimento. Isso foi estado, isso foi o motivo da nossa ruptura. A gente rompeu com Deus. Aí se você parar para pensar, vocês responderam agora há pouco, a gente pecou, não era para ter deixado de existir? A gente está aqui ainda, irmãos. Por quê? Porque mesmo em estado de pecado, o Criador nos sustentou. Porque ia haver um sacrifício lá na frente, que teria um efeito retroativo, que ia cobrir todos os pecados da humanidade. E depois disso, porque o Filho redime, viria o Espírito Santo para santificar. Então o Pai cria, sustenta, mesmo após a queda, o Filho vem, redime, e o Espírito Santo santifica. Amém? Então Deus não tem problema nenhum com isso. Não tem culpa nenhuma do sofrimento, nem da maldade. Isso é um problema nosso. Pelo contrário, quando a gente começa a enxergar esses textos com essa visão, você vê o quão bom ele foi em nos sustentar. Só falando um pouco sobre essa questão entrar na questão da liberdade. Eu gosto muito de uma ilustração que eu coloco você no lugar de pai ou mãe. Então, imagina que você seja o pai ou mãe de uma criança, e essa criança, ela cresça dizendo que te ama, e que para ela está tudo certo, você é o cara, você é a mina, puxa, ó, da hora, você é demais. E em algum momento da vida dele, por volta dos 21 anos, ele olha para você e diz assim, deixa eu te falar uma coisa, estou indo embora, você é um chato, eu detesto você, eu sempre menti para você dizendo que te amava, eu só não ia embora porque eu não podia, agora que eu posso, fui, não gosto de você, nunca te amei. Eu só não falava isso porque eu não podia, mas agora que eu posso, fui. Como é que você se sentiria? Muito mal, né? É exatamente por isso que Deus deu liberdade ao homem de amá-lo. Porque se Deus não desse ao homem o poder de escolher se queria amá-lo ou não, é porque, quando eu falo amá-lo, você fala assim, não, mas a questão era obediência, mas para Deus, a obediência e amor está totalmente ligada. Porque ele diz assim, aquele que me ama, me obedece, guarda os meus mandamentos. Então a questão é, quando eu e você dizemos para Deus, Senhor, eu te amo, não existe com Deus aquela historinha assim, não, eu amo a Deus do meu jeito. Ele sabe, me conhece. Tem isso, velho. A gente ama a Deus do jeito que Ele quer ser amado. Senão, para Ele não é amor. Se Ele diz assim, para me amar, precisa me obedecer.
Tem vários textos que falam sobre isso. Aquele que não me ama, não me obedece. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu amo, o meu Pai ama, o Espírito ama, todos nós vamos amá-lo. Então, era o seguinte, cria o homem e tira ele a possibilidade de desobedecer. Ele só tem chance para obedecer. Qual seria a resposta de amor a Deus? Sendo que o homem, a única opção que ele tem é amar a Deus. Ele não tem outra opção. Ele ia amar porque ele é obrigado. Agora Deus dá a opção. Ó, você pode. Você tem aqui o jardim inteiro para me obedecer. Tem uma árvore para me desobedecer. É uma escolha. E aí a gente vai para Cristo. Quando Jesus Cristo vem, as pessoas são obrigadas a crer em Cristo? Não. Elas são obrigadas a receber o sacrifício de Cristo? Não. De novo, Deus dá a escolha para o homem se ele quer ou não amá-lo. Sempre vai ser assim, gente. Sempre. É por isso que quando a gente está aqui na igreja, a gente pergunta, tem alguém que quer receber a Cristo como Salvador? Aí as pessoas levantam a mão ou fazem a opção que sim ou que não. Falam, não acredito em nada disso, eu não quero. Sempre foi assim, desde o início. Só que um dia, aquilo tudo que parece, fala assim, cara, isso parece um grande conto de fadas, uma grande fábula. Eu acho que isso é um grande mito, porque outras culturas contam essas mesmas histórias com outros personagens. Eu acho que isso é um mito. É um direito que você tem. Um dia, quando você fechar os olhos e passar para o outro lado, aí você vai saber se eu tinha razão ou não. Só que aí não dá mais para voltar para mim falar assim, pastor, você tinha razão, eu quero aceitar a Cristo. Já não dá mais tempo. Quando você passar para o outro lado, que é para o lado eterno da vida, aí não dá mais tempo. Então, uma vez, um pregador muito famoso chamado Billy Graham pregou, falando sobre a salvação e sobre Cristo e tal. Aí, no final da conferência, chegou uma pessoa nele, se dizendo ateu, disse assim, ó, seu Billy Graham, eu sou ateu, e eu quero dizer que eu não acredito em nada do que o senhor disse. O Billy Graham só falou uma coisa para ele, falou assim, cara, se eu estiver errado, vai mudar nada para você. Agora, e se eu estiver certo? Essa é a questão. Tá? E a gente está certo, né? Entendeu? Eu tenho toda a certeza disso. Pode ser que você não acredite. Fala assim, não acredito em nada disso, eu não vou brigar com você. Mas se, na sua visão, eu estiver errado, eu não vou perder nada com isso. Eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter uma vida feliz, eu vou ter uma vida... Não vou perder nada. Agora, se eu estiver certo, quando passar para o outro lado, aí o negócio vai ficar ruim para você. Tá, então, vamos continuar respondendo as perguntas aqui. E isso responde para vocês a questão da maldade, da dor, dessas catástrofes, dessas coisas? Responde ou não, pessoal? Ficou claro? Quem dentro disso tem alguma pergunta ainda? Falou, pastor, mas isso para mim não é claro, tal coisa não é claro. Eu consigo ouvir se vocês falarem bem alto. Ó, vamos fazer assim, tem uma mão ali e uma aqui. Então, e outra aqui. Ó, se quiser meu microfone aqui, eu falo mais besteira. Ó, tem lá atrás o Lucas. Isso. Fica em pé, por favor, isso. O Marcelo vai correr. Isso. Aí tem que ser só esses que levantaram da primeira vez, tá? Eita, que eu fiquei nervoso agora. Vai. Então, há um tempo atrás eu era ateu, né? Certo. Hoje eu já acredito em Deus e Ele é tudo na minha vida. Mas tem uma situação que eu não consigo entender, né? E até, eu não sei se um dia eu vou entender, e eu peço a Deus todo dia para que ele me dê esse entendimento. Tá. Se eu puder, eu te ajudo. Senão, nós vamos junto com essa dúvida até o outro lado. Tá bom. Eu sou uma pessoa que eu sou muito correto para as minhas decisões, para tudo. Se eu for fazer alguma coisa, eu me entrego por inteiro, né? Só que eu tenho uma dúvida na questão de por que um pai de família que sustenta a casa dele sozinho, entendeu?
às vezes acredita em Deus também, tem a mesma fé que nós em Deus. Ele é morto por um bandido, né, que veio ali para destruir. Eu não consigo entender como isso pode acontecer. Tá, vamos somando as perguntas. Que tem, ó, a Ticiane tinha levantado, tem a Dani, aí depois a gente vai para o outro lado e dá para eles dois, tá bom? Vai, rapidinho. Fica em pé e manda bala. Vamos, filha. Então, pastor, essa semana eu estava lá na Avenida Paulista e eu vi muita gente fazendo coisas que a gente não acha legal, né? E aí eu olhei para elas e eu pensei, bom, se algumas dessas pessoas, ou muitas delas, seriam condenadas, e está doendo para mim pensar sobre elas sendo condenadas, imagina como não deve doer para Deus. Se ele sabia que ia ser dolorido desse jeito, e que muitas não iam escolher ele, por que ele deixou que isso acontecesse? Não seria melhor se ele não deixasse que a serpente viesse? Tá. Você só fez outra pergunta, não valeu, mas tá bom, eu respondo. Não, tô brincando. Vai lá. Quando a gente fala de sofrimento, biblicamente, a gente sempre lembra de Jó, né? E Deus estabeleceu um limite para o sofrimento de Jó. Então, se tem a guerra, tem todo esse sofrimento, por que não é estabelecido um limite para isso assim e chega realmente até as últimas consequências? Tá. Tô quase me arrependendo já. Não, você não estava na conta, hein? Tava? Então vai, então fica em pé. Aí tem ela lá no fundo e o Luca ali. Tá bom, vai. Oi, então, eu fiquei na dúvida, foi uma coisa que, assim, quando falou isso, eu fiquei assim, ó, do pecado, de perdoar. Eu queria entender a questão do sacrifício. Antes do sacrifício, como que os pecados eram perdoados? Tipo, por exemplo, beleza que depois do sacrifício, o pecado tanto do presente como do passado das pessoas foram perdoados. Mas e aquelas que morreram antes do sacrifício e pecaram? Tá. Foi a pergunta do Eric que teve vergonha de perguntar. Ah! É a cara da Bia fazer isso. Fala, garoto. Pastor, eu tenho uma dúvida quanto na criação. Vocês falaram que Deus a Santa Trindade havia chegado a uma conclusão de que era melhor colocar liberdade para que houvesse uma prova de que houvesse um amor mútuo entre a criação e o Criador. Mas eu me pergunto, por que eles colocaram a árvore lá? Seria um teste? Porque para mim não faz muito sentido, entendeu? Seria só o teste para ver se havia o amor ou... Tá, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eu vou tentar englobar nas respostas aqui. Pastor, eu tenho uma dúvida assim. Deus não criou a guerra, Deus não tem nada a ver com as guerras. Porém, quando a gente vai ler as histórias do rei Davi e de outras pessoas na Bíblia, além de Deus ser com aquela pessoa na guerra, ele dava os inimigos, no caso não seria nada espiritual, seria a pessoa mesmo. Tem vários relatos em que Deus fala, você vai lá que eu vou te dar guerra e todas aquelas pessoas que são daquela nação você mata, homem, mulher e criança. E isso era uma ordenança que partia de Deus. E aí eu não entendo essa parte assim. Beleza. Vou começar por aí, então. Vou começar de trás para frente. Hã? Abençoe meu Pai, Senhor. Gente, o leque acabou. Vamos para a cantina. Parou de chover, vai acabar mais cedo hoje. Traz o microfone para o Marlon aqui. Vamos lá, gente. Vou começar a estabelecer alguns princípios, aí a gente vai respondendo por partes. O que acontece? A nossa visão das coisas é totalmente diferente da visão de Deus das coisas. A gente vê de forma muito limitada. E aí, tem coisas que a nossa natureza humana talvez nunca vai aceitar, mesmo que eu explique historicamente, teologicamente, antropologicamente, psicologicamente, a gente não vai falar assim, cara, mas não me convenceu, acho que não é.
mas eu vou tentar dar uma visão de como é que Deus enxerga e como é que Deus age diante dessas coisas. Vamos lá. Deus, ele é Senhor de todas as coisas, ok? Ele criou, ele domina, ele é soberano e nada foge do domínio dele. Então, todas as coisas e todas as pessoas estão sob o domínio de Deus. Salmo 24 fala isso. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então, quando, por exemplo, eu começar da pergunta dela, vou usar um exemplo que talvez ajude todos, que englobe isso aí. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, ele diz assim, olha, Abraão, eu vou te dar uma terra, que é a terra dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos hititas, tal. Vou te dar aquela terra. Para aquele povo, entenda uma coisa, naquele momento, naquela época, a terra era uma recompensa. Tanto é que ele diz assim, ó, eu vou tirar vocês do Egito e vou dar a vocês um país, uma terra. Mas a terra não era grande, enorme, e tinha muito menos gente do que hoje, sim ou não? Sim. Só que Deus estava dizendo assim, eu vou promover você, Abraão, com aquela terra lá. É uma terra boa, uma terra larga. Só que, olha o que Deus fala, ele diz assim, eu vou fazer com que o seu povo, que eu vou criar, que é meu povo, seja escravo por 400 anos. Então Israel, antes de virar um povo, já nasce escravo. Eles vão para o Egito, ficam escravos 400 anos, o próprio povo de Deus, ok? Ele diz assim, por que vocês vão ficar no Egito 400 anos? É porque a medida da maldade dos hititas, dos heveus, dos cananeus, ainda não chegou no limite. Quando a maldade deles chegar no limite, eu vou puni-los. Eu vou castigá-los, ou eu vou discipliná-los. Então eu vou tirar eles da terra e vou colocar vocês na terra. Entendeu? Então Deus é o único que tem essa condição de fazer exatamente isso com justiça. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que vai dentro de cada pessoa. Ele é o único que tem essa condição. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus dizendo, ele diz, a mim pertence a vingança. Por quê? Porque só ele tem essa condição de saber. Fala, mas era criancinho, era pequenininho, era... E ele sabe de tudo isso. Só que ele é o único que tem esse conhecimento. E quando ele faz isso, ele faz baseado no quê? Na chance que ele deu de se arrepender. Ou seja, aquele povo que morreu, não morreu sem aviso. Ó, do nada, os caras, puxa, estão de boa e de repente, pá! Todos os povos que Deus punia, ou que ele castigava, que é o termo que usa na Bíblia, falou, ó, vou castigar tal povo. Era povo que mesmo não sendo o povo de Israel, Deus falava com eles, falava, ó, gente, vocês precisam mudar, isso aqui precisa acontecer. Olha, pessoal, vamos lá. E aí Deus ia avisando, aí chegava uma hora que Deus falava, então, agora deu limite, então eu vou usar você para castigar ele. Aí ele ia fazendo isso, entendeu? Então, todas as vezes que isso acontecia na Bíblia, ele já tinha, aquele povo que estava sendo castigado já tinha tido a chance de se arrepender e de mudar. Exemplo, livro de Jonas. Livro de Jonas. O povo da Síria não era o povo dito o povo de Deus, eles não eram israelitas, ok? Eles eram considerados o povo mais cruel da antiguidade, eles foram considerados, para vocês terem ideia. Eles pegavam seus prisioneiros e tiravam a pele dos prisioneiros vivos e deixavam pendurados sangrando. Eles pegavam as mulheres grávidas, abriam o ventre das mulheres grávidas, tiravam as crianças, colocavam um gato vivo e costuravam. Esses eram algum tipo de tortura que os assírios faziam com seus prisioneiros de guerra. Israel, o povo de Deus, já tinha passado pela mão dos assírios. Já tinha sofrido na mão dos assírios. Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas, eu quero que você pregue para os assírios. Eu sei que agora vai fazer muito mais sentido quando Jonas diz assim, eu não vou. Não vou porque eu te conheço. Eu sei que se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar e o Senhor não vai castigar eles. Eu não vou. E aí Jonas acaba atendendo Deus e diz assim, tá bom, eu vou. E aí vai, prega, e aí, o que acontece?
o povo se arrepende. A Bíblia diz que num dia só, todo o povo se arrependeu, buscou a Deus, jejuou, e Deus perdoou o país inteiro. E aquilo que Deus tinha planejado como castigo não aconteceu. Então, é sempre assim que Deus faz. Nunca acontece, nesses casos coletivos que a Bíblia mostra, de Deus já não ter avisado anteriormente antes de castigar. Sabe aquele pai que chega, não avisa o que aconteceu e vai batendo na cara e vai... Deus não é assim, ele senta, é aquele que senta e diz assim, ó, precisa mudar, não dá para ser assim. E quando vai bater, ele diz assim, ó, vou te dar 3 palmadas e você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Vou estender um pouquinho mais, e só para dar um exemplo. Deus mandou Israel obedecer, Israel não obedeceu, aí ele diz assim, ó, eu vou usar a Babilônia para te dar um corretivo. Aí vem a Babilônia e dá um corretivo. Só que o que acontece? Os babilônios gostam da surra. Falam assim, gostei desse negócio. O que acontece? Se excedem no castigo a Israel. Aí Deus diz assim, agora eu vou castigar vocês, porque eu mandei ir até um ponto e vocês ultrapassaram. Então, Deus tem esse domínio, ele tem essa condição. Então, normalmente na palavra, na Bíblia, quando acontecem essas coisas, tem esse contexto por trás. Ok? Eu vi que chegou um resumo aqui do que a Paula trouxe aqui, do que a galera perguntou. Acho que se quiser dá para seguir até uma sequência. Às vezes a gente não consegue responder com muita clareza, mas passa alguma referência bíblica, a pessoa consegue ter uma resposta. O irmão ali, ele falou que um pai de família é morto por bandidos, né? Que ele não consegue entender como é que isso acontece. Então, na verdade, como o Lu falou, muitas coisas são inexplicáveis mesmo. Mas isso é consequência do pecado. Como é que o Filho de Deus foi morto? O cara era santo, meu. Ele era santo. Jesus Cristo tinha motivo para morrer? Então, Deus também está se perguntando, como é que meu filho morreu? Como é que mataram meu filho? A mesma coisa, é consequência do pecado. Então, isso serve para nos escandalizar e falar assim, nossa, olha onde nós paramos. Ele foi trocar. Não, acho que... Ah, tá. Então, ele voltou para cá, já que ele veio, então... Eu vou continuar. Gente, é que às vezes a gente não para pensar o quanto o pecado é terrível. Mas tudo isso que a gente vê hoje, fala assim, cara, parece que está sem controle, parece que Deus perdeu o domínio, parece que Deus... Não, Deus não perdeu o domínio, e eu te explico por que não perdeu o domínio. Primeiro, que ele já escreveu o fim da história antes de chegar ao fim. Você já parou para pensar isso ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês já leram Apocalipse? Apocalipse é o fim. Aqueles que tinham medo de ler Apocalipse podem ler agora, depois do que eu vou falar. Apocalipse é um livro de esperança. É um livro onde Deus está dizendo assim, ó pessoal, tá ruim, tá difícil, tá embaçado, o negócio tá terrível. Mas deixa eu contar o final da história para vocês. Isso vai dar a vocês esperança. E aí, como é que termina o Apocalipse? O bem vencendo o mal. Então, Deus nunca perdeu o domínio. É que ele tem uma forma de estabelecer as coisas que às vezes a nossa mente limitada não vai compreender. Mas uma coisa que ele já fez, ele já deu spoiler. Jesus vai ganhar no final. Ele vai vencer. Se você ler Apocalipse 21, é o quê? O casamento do Cordeiro de Deus e a festa das bodas. Nós vamos estar numa festa. Então, Apocalipse não é um livro para você morrer de medo dele, tá? É um livro de esperança. É dizendo assim, ó, tá ruim, tá triste, tá difícil, o pai de família morrendo. Cara, Deus não se alegra com nada disso. Mas ele já deu a letra dizendo assim, ó, tenham esperança. O Cordeiro já veio, ele já restaurou as coisas, e no final vai dar tudo certo. Paz. Não, nós vamos ter que passar um pouco, se o pessoal ficar tranquilo. Foram inventar de perguntar aí. Ô Lu, só para a galera não ficar sem resposta ali, a Dani perguntou, né, da questão do limite. Tem 3 textos que talvez possam ajudar. Por exemplo, perguntou se por que não há um limite, né? Foi essa a pergunta? Por que não há um limite, por exemplo, para a maldade? Ou por na verdade,
Eu acho que... Não, a gente vai passar por Jó aqui, se for. Não. Caso a gente... Pode deixar? Não, legal. Se for a questão do limite... Não é do limite, é do Jó. Então vai. Não vou falar de Jó. Na verdade, Jó é um livro... Não, por exemplo, um exemplo de que de que há sim um limite é o dilúvio. O dilúvio vem justamente pela a multiplicação da iniquidade, sim ou não? A iniquidade se estabelece, Deus fala assim, ó, o homem está morto, o espírito não vai morar mais com ele vai viver só 120 anos, e aí começa a vir algumas consequências. O dilúvio é uma delas. Um outro texto que pode fundamentar a questão do limite é quando Deus fala, estava procurando aqui, desesperado, mas graças a Deus eu achei. O Gênesis 15, 13, fala assim, ó, Abraão está lá, e aí Deus fala assim, ó, então lhe foi dito, sabe com certeza que tua posteridade, ou seja, a geração de Abraão, será peregrina em uma terra alheia, que o Lu até falou agora há pouco, né? E será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com a grande riqueza, falando do povo de Deus, né? E tu irás para os teus pais em paz, será reputado em ditosa velhice. A minha versão é meio de velho aqui. Aí ele fala assim, ó, no 16, isso aqui é importante. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está falando aqui, ó? Ó, é o seguinte, o teu povo, ó, Abraão, a tua geração vai para uma terra lá, vai ser escrava, por 400 anos. Por que não 359? Por que não 358, 400 anos? Porque com 400 anos, a medida de iniquidade dos amorreus iria alcançar o teto. Aí, quando alcança o teto de iniquidade, Deus intervém. Fala assim, daqui vocês não passam. Um outro exemplo que eu ia citar, Apocalipse. Nossa, eu gosto de ler Bíblia. Mas é coisa rápida, é só para... Rápida assim, né? Isso aqui eu falei para o Lu, um terceiro texto, é Apocalipse 6, fala assim, 6 a partir do 9. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por algum tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, tem um teto. E quando esse teto é alcançado, Deus intervém. Ele manda juízo. Essa da Dani, do rapaz lá, porque a árvore foi colocada no jardim mesmo, acho que o Lu já respondeu. Não, né? mas pode. A questão da liberdade, a questão de que Deus não é um Deus que vai aprisionar você. Mas acho que isso aí já está bastante claro. Se não tiver, manda um WhatsApp depois para a gente. A questão... ele colocou se foi um teste. Na verdade, não. Você Deus é não o Luca tenta, ou né? você é o Pedro? Nosso Deus não tenta ninguém. Luca, não foi um teste, tá? No sentido assim, eu vou pôr para ele se ferrar, né? Tipo, vou dar isso aqui só para ele cair. Na verdade, o desejo de Deus é que a gente não caísse. Embora pela presciência, aí é que eu quero estabelecer esse conceito com vocês. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e ele é presciente, ele sabe antes que as coisas aconteçam. Entendeu? Só que ele não podia decidir para mim, mas ele me dá a resposta. Amém. Entendeu? Então, eu não vou conseguir abrir mais, cara, porque ainda tem as perguntas que o pessoal fez no Face, senão não chega no fim. Mas é bom ver essa sede da galera, né? Então, o que acontece? Deuteronômio 28, ele diz assim, ó, se vocês me obedecerem, vai ser assim. Se vocês me desobedecerem, vai ser assim. Então, ele já sabe o final do caminho. Ó, se obedece, o final é esse. Se desobedece, o final é esse. No final desse texto, o que é que Deus diz? Escolhe a vida. Só que ele não pega ninguém e faz o X para a pessoa. Ele deixa a pessoa fazer. Ele dá todas as respostas, diz, ó, vai ser assim, assim, assado. E aí ele dá caneta na minha mão e na sua e diz assim, o que você vai escolher, a vida ou a morte? Aí a gente escolhe. Só que, agora eu vou responder a pergunta dele, mas para todo mundo. Galera, isso acontece conosco todos os dias. Às vezes a gente fica olhando para Adão e fala, puxa, meu, Adão pisou na bola, Adão... Só que isso acontece com a gente todos os dias. Todas as vezes que eu resolvo desobedecer a Deus, eu estou escolhendo o caminho de morte. Todas as vezes.
E não tem como a gente dizer assim, mas eu não sabia. Sabia, você sabe quando você vai pecar, quando você já sabe. E é a mesma coisa, quando eu escolho desobedecer, falo assim, mas é que eu acho que não é. Ué, não foi a mesma coisa que Adão falou? Não foi a mesma dúvida que a serpente colocou no Adão? O que Deus falou mesmo? Vai morrer, não vai morrer? O que acontece mesmo? Falou assim, falou que se comer vai morrer. A serpente fala assim, vai morrer não, bobo. Morre não. Deus não quer que você seja igual a ele. É isso que ele não quer. Fala para mim se isso não acontece comigo e com você todo dia. Vou dar um exemplo mais comum aqui. Deus diz assim, faça sexo antes do casamento. Você fala assim, não fala não. Não vi nenhum versículo assim. Tem não. E aí o que acontece? Eu vou testar. Para ver se vai morrer mesmo. Eu quero ver se vai dar errado. Mas Deus já não falou que não é para fazer? E o não de Deus, normalmente não é para me proteger? Sim, mas eu não acredito, eu quero testar. A mesma maldade que entrou lá em Adão está em nós. E só quem tira isso de nós é o Espírito Santo por meio do sangue de Jesus Cristo e por meio da fé. Se você não acreditar na palavra, você vai continuar testando até morrer. Entendeu? Então, não tem nada de diferente do que aconteceu com Adão com o que acontece comigo e com você todo dia. Se a gente não escolher obedecer, a decisão é a mesma. Ô Lu, acho que a última pergunta que a Paula tinha marcado, só para, acho que mais é tranquila, que é sobre aquela moça que perguntou por que as questões da guerra. Não, acho que é uma pergunta. Foi aqui, não foi? Não, foi a moça de branco aqui, que perguntou tá. das guerras. Mas ela falou que para ela tá suave. Tá ok? Acho que faltou a dela aqui, né? Da Ticiane, cadê? Qual foi a sua, Ticiane? Da serpente? Então, eu acho que é meio parecido com a resposta dele, assim, ele não quer que morra, não quer mesmo. Por isso que ele disse, não coma. Se você comer, você vai morrer, então não coma. Ele já avisou antes, então ele não quer que morra. Essa é a questão. A gente quer testar, porque se ele não avisasse, vamos dizer assim, tem lá a árvore, ele não avisou. Aí ele foi lá e comeu. Falei assim, também você não avisou nada? Certo. Certo. Isso. Até ela crescer. Daqui 2, 3 anos ela dá um pezão em você e vai. Não é a verdade? Então, o que você está fazendo não é amor. Você está dominando ela. Por quê? Porque ela quer ir. Ela não vai porque você está dominando. A hora que ela puder ir, ela vai. Entendeu? Então, assim, esse amor que Deus tem, ele é representado lá na parábola do filho pródigo. O filho está dentro da fazenda, suavão. Ele diz assim para o pai, pega toda a grana e diz assim, eu quero ir. O pai impede? Fala, mas se o pai sabia que ele ia ficar pobre, que ia gastar tudo com as prostitutas, por que não amarrou ele na fazenda? Porque o pai ama. Ele falou, pode ir. E quando ele voltou todo estrupiado, o pai falou, pode voltar. Então, a mesma história que Jesus contou lá é a mesma do Éden. O pai é o mesmo e o Adão é o mesmo. Entendeu? Esse é o problema. A gente quer testar e Deus deixa. Só que quando a gente volta todo arrebentado, ele vem, conserta tudo. E aí a gente só entende o amor na volta. Deus já entende o amor na ida. Essa é a questão. Para nós o amor é só quando, puxa, recebeu, limpou. Esse ama. Não, é que na nossa cabeça o amor só fica claro na volta. Mas quando ele diz assim, a resposta certa é a alternativa A. Escolhe o A que vai dar certo. A gente escolhe o B. Fala, não, por que ele está falando que é o A? Não, está muito fácil isso aqui. Aí nós vamos na B. Entendeu? Então, é isso que a natureza humana é terrível, velho. E quando eu não digo do Adão só, eu digo de mim. Por que o Espírito Santo precisa ficar na minha orelha dizendo assim, cara, aí não, velho.
Aí não vai. Ué, eu não estou vendo o exemplo de Adão e de todos os outros homens que pecaram. Por que é que a gente erra tanto? Com tanto exemplo assim? Porque a gente é ruim, mano. A gente é muito mal. Se não fosse Jesus, a gente estava ferrado. Ô Lu, esse lance que você falou aí, que a gente é muito ruim, é muito difícil da galera compreender hoje, porque as pessoas acham que pecado é um ato. Na verdade, na questão do entendimento do pecado, na sistemática, pecado é tanto um ato quanto um estado. Então, o ato, quando você comete um deslize, como você falou, como, por exemplo, o sexo antes do casamento, ali é um pecado. Só que a gente precisa saber também que no Éden a gente se afastou de Deus, e a partir daquele momento em diante, a gente começou a viver em um estado de pecado. Por isso que o Lu falou para mim ontem que Deus, ele não te perdoa pelo que você faz. Né? Quer complementar? Quer? Não, pode falar. Deus, ele te perdoa pelo que você é. Amém? Ficou claro? Isso é amor. Tem uma questão que aquela moça fez uma pergunta que é muito relevante, que eu lembro que na minha rebeldia contra Deus, eu fazia muito essa pergunta. Por favor, manda bala. Que era, eu perguntava se Deus é amor, se Deus é tudo isso, tal, aquilo outro, por que ele permite as guerras, pedia para Davi matar, cortar a cabeça, 200 inimigos, né, trazer a galera na guerra, tal, aquilo outro. Uma coisa que você precisa compreender é que, como o Lu falou aqui, no Éden, Deus fez uma promessa e uma criança precisava nascer, sim ou não? Sim. Para nascer, tinha que ter uma terra. Para nascer, tinha que ter um povo. Então, o povo de Deus tinha que constituir na terra o local para essa criança nascer. Porque essa criança não poderia nascer vulnerável. Porque essa criança seria o futuro, e é o futuro da humanidade. Então, era por isso que tinha essa agressividade toda, porque nada poderia impedir os planos de Deus. Nada poderia impedir. Então, se os inimigos querem criar resistência para impedir o nascimento do Messias, aqui não vai ter espaço. Então, o povo de Israel ia para cima, acabava com o que tinha que acabar, e tinha outra questão que era muito importante também. Não poderia haver mistura de povos, por conta justamente Jesus Cristo, ele tinha que vir de uma linhagem de reis. Então, imagina que, sei lá, que o povo de Deus começa a se misturar com outro povo, não dessa linhagem que Deus tinha constituído. Então, era por isso que Deus era muito incisivo. Não faça isso com esse tipo de povo, porque vocês vão se contaminar e vai contaminar a linhagem do Messias. Então, alguém levantou a mão? Não, achei que... Tá. Então, era por isso que tinha toda essa agressividade mesmo, porque nada poderia dar errado nesse sentido. Ok? Então, eu vou continuar com as perguntas que vieram da internet. Então, a gente falou do sofrimento geral. Qual que é? Posso Pecado de? Estava anotado aqui, Bia. Como as pessoas eram perdoadas? Eu vou começar e ele termina. É assim, perdão, apagar pecado só depois de Jesus. A Bíblia fala que o sangue de bodes, lá em Hebreus, se for lá, o sangue de bodes, de ovelhas, de bois, não perdoavam o pecado, eles cobriam o pecado. Então ficou coberto até que viesse Jesus. Quando Jesus vem, e acho que é Pedro que fala isso, que ele desceu até as partes mais baixas para pregar os espíritos em prisões, ele está, na verdade, fazendo o retroativo. Quando quem morria antes de Jesus cria que ele um dia viria, já era perdoado pela fé. Se você ler Hebreus, você vai ver isso. Hebreus fala isso, falou assim, quem morreu antes de vir, morreu porque acreditava que ele viria. Ou viveu porque acreditava que ele viria. Não tinha o sangue dele ainda, mas tinha a promessa que ele viria. Então, hoje é igual antes, só que é diferente. Eu explico. Hoje a gente é salvo por quê? Pela fé. Porque a gente crê que ele já... Quem morreu antes dele vir, cria que ele viria. Mas é pela fé também. Entendeu? Quem estava no tempo que ele estava, creu porque creu que ele... eles creram que viria. A gente creu que ele já veio. E quem viveu com ele os 33 anos ali, creu que ele era. Então teve uma galera que viveu junto, uma galera que viveu antes e uma galera que vive depois. Mas tudo é pela fé. Beleza?
É por meio do sacrifício de Cristo. Se tirar Cristo, ele falou, ó, tira Cristo e não tem perdão. Não tem como perdoar, por quê? Porque a gente não tem como pagar. Então não tem perdão. O que é que causa o perdão? O pagamento do... Entendeu? O pagamento de Cristo é que causa o nosso perdão. Tem que lembrar, ô Lu, a Bíblia fala que a nossa justiça, nessa questão de perdão aí, é como um trapo de imundícia, né? Então é só a justiça de Deus, de Cristo mesmo. Então, é por isso que a Bíblia diz assim, que ele veio e se tornou justiça. Por quê? A justiça exigia o quê? Pecou, morreu. Não sei se todo mundo aqui já assistiu Crônicas de Nárnia. Legal. Então, vai ficar fácil para entender. O que é que diz a lei? Pecou, morreu. Ok? Eu pergunto para você, qual foi o pecado de Cristo? Nenhum. E por que ele morreu? Ele não devia ter morrido. Essa foi a grande sacada. Entendeu? Essa foi a grande sacada. E é por isso que o diabo tentou até o último minuto tirar Jesus da cruz. Assim, ó, desce daí, se você é filho de Deus, desce daí, cara. É porque ele sabia que ele não tinha que morrer. Por quê? Porque se ele morresse, ele ia pagar, porque ele não tinha pecado. Ele ia morrer pelo pecado de alguém. Porque a morte só é estabelecida onde há pecado. Então, se Jesus não tivesse assumido o nosso pecado, ele não ia morrer. Já pensou nisso? Ó, Jesus não assumiu o nosso pecado. Podia bater, espancar, sangrar, ele não ia morrer. Porque só morre quem tem pecado. Ele não nasceu em pecado. E não pecou, ele não ia morrer. Ele só morreu porque ele assumiu os nossos pecados. Então, nessa condição, ele podia morrer, porque essa é a lei. Só morre quem peca. Beleza? Fechou? Vamos tentar seguir aqui até com a lista. Eu vou um pouquinho mais rápido com a lista aqui. Gente, falamos do sofrimento geral, né? Guerras, tal. Geral para nós, né? Porque para quem vive a guerra é um sofrimento particular. Só para avisar, né? É que a gente que está daqui, se fala da guerra como se fosse uma coisa só, um sofrimento só. Mas para quem está lá, é perder um parente, é perder um irmão, é a mesma coisa. Então, tem um outro tipo de sofrimento. Se Deus é tão bom, por que nos tira pessoas boas e queridas tão cedo? Se Deus é bom, por que crianças têm câncer? Se Deus é bom, por que permite que mulheres, meninas, sejam estupradas e engravidem? Tá. Vai dentro da mesma linha. Eu só separei para a gente trazer mais para o lado pessoal, porque são situações que nós estamos vulneráveis dela. A guerra ainda não chegou no Brasil, mas essas situações nós estamos mais vulneráveis a ela. Assalto, a morte de um pai de família, a morte de alguém querido. A questão é, nós não compreendemos o tempo de Deus, e talvez a gente nunca compreenda a forma como Deus encara isso. E isso gera em nós muito sofrimento. Nós não entendemos, porque é assim, quando a Bíblia diz, Salmo 139, que todos os nossos dias já estão escritos, a gente não consegue compreender. Né? E talvez a única coisa que vai amenizar a nossa dor nesse sentido é a fé de que Deus nunca erra. Talvez é a única coisa que vai amenizar a nossa dor, no sentido de perder alguém muito próximo. E lógico que alguém amado nunca é a hora. Quando é novo, a gente acha que... Puxa, mas quando é mais velho, a gente também não quer perder. Meu pai tem 70 anos, já viveu. Legal, mas eu não quero perder ele. Não é porque ele já viveu 70 anos. Eu tenho um irmão que é mais novo que eu. Eu também não quero perdê-lo. Então, a questão é que a gente ama e a gente não acostuma com a morte. Deixa eu citar um versículo que está em Eclesiastes. A Bíblia diz assim: Deus criou o homem e pôs nele uma centelha da eternidade. Um risquinho da eternidade. Cada um de nós tem. É por isso que nós não acostumamos nunca com a morte. Porque nós não fomos criados para morrer. Entenda isso. Deus não criou Adão para morrer. Ele morre por causa do pecado. Nós fomos criados para viver eternamente. Então, quando a morte, que é a consequência do pecado, ela chega até a mim, até a minha casa, até a minha família, isso me tira, assim, cara, eu não consigo entender, eu não compreendo.
Mas por que eu não compreendo isso? Porque eu não fui criado para morrer. Eu fui criado para viver eternamente. Eu morro por causa do pecado. As pessoas que eu amo são tiradas de mim por causa do pecado. Aí você diz e pergunta para mim, pastor, é injusto. Porque eu nunca conheci Adão. Eu nem sei se ele era preto, vermelho, cor de barro, branco, se ele tinha umbigo ou não. Porque não teve cordão umbilical. Você já pensou nisso? Vamos lá, gente. Aí, eu não conheço esse tal de Adão. Por que é que as pessoas que eu amo têm que morrer porque ele pecou? Isso é injusto. Aí a Bíblia diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo. Por causa dele, todos morreram. Certo? Então, um pecou, todos pecaram. Então, todos têm que morrer, sim ou não? Agora, quantos morreram para que entrasse a vida no mundo? De novo. Hã? Então aí se manifesta a justiça de Deus. Um pecou, todos pecaram e morreram. Um morreu, todos são salvos. Então a salvação é geral? É, mediante a escolha. Só que eu não preciso mais morrer. E aí, gente, eu vou emendar, você tem alguma coisa para complementar? Eu queria emendar uma outra resposta, que eu acho que tem a ver com esse assunto, que é o seguinte. Por que alguém que nunca ouviu falar de Deus morre e não é salvo? Porque, cara, como é que pode? É injusto isso. O cara está lá na tribo, não sei do que, lá, não, Amazonas está perto aqui. Na Coreia do Norte. Lá, cara, nunca ouviu falar de Deus. Por que ele morre? Ele é salvo ou ele não é salvo? Tem uns textos maravilhosos na Bíblia que vão explicando essa questão. Romanos, marca aí, porque isso aí você vai ter que ler de novo na sua casa. Aí, né? E aí ontem eu achei, depois que a gente conversou, eu achei a sequência dos assuntos. Vamos lá. Romanos capítulo 1. O que é que Deus estabelece aqui? A ira de Deus sobre a terra. A partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Gente, entenda uma coisa, ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar assim, então, você está me condenando, por que mesmo? É porque você não aceitou Jesus, mas eu não conheci Jesus. Estava lá no meio da Coreia do Norte, não deixavam pregar lá, eu não conheci Jesus. Falei, então tá, então beleza, você não vai poder ser julgado porque não conheceu Jesus. O Criador, a Criadora eu conhecia. Por que você não adorou o Criador e adorou a criatura, ídolos? É que eu achei. A Bíblia diz o seguinte, e essa resposta está na sequência aqui, capítulo 2. Deus vai julgar cada um de acordo com aquilo que ele conheceu. É louco isso, né? Portanto, espera aí que eu anotei aqui, só um minutinho. Romanos 2, do 11 ao 16. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar debaixo da lei,
pela lei será julgado. Percebe aí? Então o que Deus está dizendo? Aquele que conheceu a lei e pecou, mesmo conhecendo a lei, será julgado baseado na lei. Agora aquele que não conheceu a lei será julgado sem a lei. E aí ele continua, de que forma vai acontecer isso? Por quê? Não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Olha que louco isso. Está dizendo, vocês estão dizendo os que têm lei, os que não têm e tal. A discussão falou assim, os que estão debaixo da lei serão julgados pela lei. Serão declarados se obedecerem, não se ouvirem. E os que não têm lei? O que é a lei para eles? É aquilo que eles fazem pela lei naturalmente, instintivamente. Exemplo. Mas mais do que isso ainda, ele falou moral. Eu até vou além. Ou seja, a moral tem uma tribo indígena brasileira que a moral da lei é o seguinte: nasceu gêmeos, um dos gêmeos tem que morrer. Porque eles acreditam que tem 2 corpos e uma alma só. Então tem que matar um corpo para ficar uma alma para um corpo. Eles acreditam isso. Beleza? A tribo é assim. Nasceu com uma deficiência, tem que morrer. Eles acreditam que tem que morrer. O que faz uma criança que foi criada numa tribo dessa, ela nasceu no meio disso. Ela recebe do pai a incumbência de ir para a mata, jogar o seu irmão para os bichos para morrer. Ela leva a criança na mata, esconde a criança e alimenta a criança até que a criança cresça. Eu pergunto para vocês, quem ensinou para ela que não era para matar? Se na tribo dela todo mundo disse que era normal. Você entende? É disso que Deus está falando. Que as coisas que Ele quer que o homem saiba, que vão influenciar no seu julgamento, já estão dentro dele. E ele será julgado por isso, que se torna um código moral dentro dele mesmo. Agora, o ser humano que vem, que tem toda a condição, que conhece a Cristo, que ouve o Evangelho e tal, e ainda assim escolhe não receber a Cristo, ele será julgado dessa forma. Conheceu o Evangelho, rejeitou a Cristo, será julgado por isso. Tá claro, galera? Beleza? Eu acho que até na versão a mensagem, Lu, essa parte aí que você falou, fica muito claro. Por favor. Que é, se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la mais ou menos por instinto, ou seja, nasceu, né, por instinto, ele confirma a verdade dela pela obediência. Comprova assim que a lei de Deus não é um elemento estranho, imposto de fora para dentro, mas algo que faz parte da própria constituição humana. Existe algo no interior do ser humano que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. E aí por aí vai. Uau! Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Gente, não vai dar para ir mais, infelizmente. A gente tem parte 2. Eu falei para o Lu que tinha que ser um seminário, não falei? Faz parte 2? Então, tá, então a gente joga a programação um mês para frente, e aí o mês que vem está escalado para voltar. Tá bom? Então, é isso aí, já fica certo, então, para o outro mês não vai ser propósito. Então, esquece que eu falei, lança propósito para julho, tá? E chama o pai só para julho. Se o pai quiser ver esse também, pode. Vai mandando, a gente vai agrupando, né? Pode continuar mandando para o Face da Jubrac, entra lá, manda. A gente vai tentar agrupar, e aí a gente vai fazer assim, vai ser mais conciso nas respostas, mas com os princípios que a gente estabeleceu hoje, vai ficar muito mais fácil responder as próximas.
Começa às 6 o próximo. Tá, mas aí a gente vai dar aquela enxugada, talvez até diminua a quantidade de louvores para a gente ir mais direto na palavra. Beleza, galera? Deus abençoe. Vamos orar. Marlon Know-how, muito obrigado. Que bênção ter você aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Marlon. Para quem não sabe, ele é marido da Lívia, tá, gente? Ela tá lá no fundo assim, meu marido, meu herói. Tá ali, ó. E ela que escolheu minha camisa hoje. Fica aqui, cara, fica aqui. A gente vai orar e já vai terminar. Se coloque de pé. Eu realmente espero, vem para frente aqui comigo, mano. Eu realmente espero, querido, ter contribuído com a sua fé. Espero mesmo, assim, esse é o desejo do meu coração, que a gente tenha contribuído com a sua fé. Com a sua fé em Deus, com a sua fé em Cristo. E assim, eu tenho para mim uma coisa, não tenha medo de ter dúvida. Que a dúvida vai te levar para uma certeza. Né? E quando a sua dúvida for em relação ao seu Deus, seja sincero, seja quebrantado, seja humilde, não seja arrogante, mas não tenha medo de expressar a sua dúvida para Deus. Assim, o que Deus ele não admite e ele julga é a arrogância do ser humano. Né? E até vai ficar para a próxima resposta, a conversa que Deus tem com Jó é maravilhosa. Nossa. Do capítulo 38 a 41, é incrível. Porque Deus, ele disse assim, que ele abate o exaltado, mas aquele que chega perto dele com o coração quebrantado... Né? Estávamos inaugurando a nossa igreja ali no Tatuapé, uma bênção, a Irmandade esteve lá, vocês aqui, que coisa boa, a igreja do Senhor, trabalhando, servindo a Deus com alegria. Então eu quero parabenizar o pastor Luciano, irmã Paula, toda a equipe, né, por esse ajuntamento. Eu sei que vocês foram edificados. Eu só estou aqui para agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida dessa liderança e pela vida de vocês, né? E dizer que Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Ele é digno de receber a nossa vida por inteiro, né? E nós nos alegramos tanto em servi-lo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu louvo a Deus de todo o meu coração, agradeço a Deus por viver esse momento tão importante na vida do Brasil, na vida de toda a terra, na vida da igreja e também, particularmente, o que Deus tem feito na minha família e comigo. Que Deus abençoe vocês. Posso orar? Agradecer? Então vamos agradecer. Meu Deus, Tu és um Deus tão bom e maravilhoso. Tu és um Deus que supre todas as necessidades. Tu és um Deus que atenta para o pobre, para o necessitado. Tu és um Deus que não lança fora o nosso clamor, a nossa súplica. Antes, ó Deus, tem um valor, uma importância imensa a nossa oração, o nosso pedido. Quando sinceramente derramamos o nosso coração diante do Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor se inclina para nós. Então, nesta noite, ó Deus, eu sei que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor que está sendo feito neste lugar, por esta igreja. Senhor, que a Tua bênção permaneça sobre a vida do pastor Luciano, da irmã Paula, de toda a liderança. Ó Deus, cada jovem, moço, moça que aqui está, Senhor, Tu que conheces os anseios, as aspirações de cada um deles, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Guarda-os na entrada, na saída, em todo tempo, eles contem com a Tua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos dizer juntos? A paz do Senhor. Saúde aos irmãos. Vamos declarar?